o Flamengo, com todos os seus problemas, ele tem um potencial latente, do qual a gente fala desde 2019, do qual não se pode desenhar. E dentro desse potencial você tem um jogador como o Bruno Henrique. Lembro também que... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu, conseguiu desempenhar um bom futebol, né? E somou os 3 pontos, acabou com a invencibilidade do Chororô no seu tapetinho. A vantagem caiu para 12 pontos. 12 pontos ainda é muito ponto ainda para poder tirar, mas é uma vitória que pode dar um ânimo maior para o jogador, até um respaldo maior também para o técnico. E o que o Bruno Henrique jogou hoje é brincadeira, né? Igual aquela fala do Adriano, nem cavalo aguenta. Então vambora mais um vídeo aí, vai deixando seu like e vambora, Mengão 2-1 com o Bruno Henrique novamente decidindo e colocando e fazendo chororô dentro do estádio, né, do Botafogo. Vambora! Muitos bons primeiros tempos, ou segundos tempos, ou pedaços de alguns tempos, o jogo foi linear nesse sentido. Foi um jogo que prendeu a atenção do torcedor desde lá do início, quando o Flamengo faz o seu gol na sua primeira escapada, até o fim, quando o Lucas Perry vai para a área do Flamengo. Então foi um jogo muito intenso. E daí eu dou um certo desconto para essa aura de queda de rendimento do Botafogo. Um clássico pesado, um clássico que tradicionalmente as coisas igualam. Eu nunca vou esquecer que o Flamengo do Zico estava vários Botafogos de todos os tempos, que ganhou de 1-0 o gol do Renato Sá. Então, durante a semana aqui nas nossas análises, no F360, eu falava que me surpreenderia menos com uma vitória do Flamengo no clássico de hoje do que com uma eventual vitória do Corinthians no clássico de amanhã. Mesmo o Flamengo visitante e o Corinthians mandante. Sim, porque a pergunta no programa era se a gente poderia classificar uma vitória rubro-negra como zebra. Primeiro que clássico não tem zebra. E segundo que o Flamengo, com todos os seus problemas, ele tem um potencial latente, do qual a gente fala desde 2019, do qual não se pode desenhar. E dentro desse potencial é a segunda cacetada da semana. Ele foi eliminado numa competição, que há uma certa discussão se valia, se não valia, se a torcida queria, se a torcida não queria. E a torcida, num primeiro momento, vaiou o jogo aqui contra o Defensa. Depois apoiou, mas eu acho que muito para evitar a tensão de uma possível queda no Campeonato Brasileiro. Ainda não vejo essa queda de rendimento. Eu acho que foi um jogo que o Botafogo rendeu. Em alguns momentos ele foi Botafogo. Quando empata, o Botafogo já merecia ter empatado. Não deixou de jogar. O Léo fala, tem momentos que parece que ia virar o natural. Mas tem essas coisas que a gente falou. Eu acho que o Bruno Lage demorou muito a perceber a avenida que o Bruno Henrique tinha nesse jogo. Na hora que sai o gol do Bruno Henrique, eu brincava, encontrei o Pedro. O Pedro perguntou, tudo bem? Eu falei, esperando aqui o Bruno Henrique fazer o gol do Flamengo. Não porque eu estivesse Foram 5 segundos. Não porque eu estivesse torcendo por isso, mas porque era o desenho do jogo, né? Passaram-se 5 segundos e saiu o gol. Entre mortos e feridos, atenção para o Botafogo, sinal amarelo para o Botafogo. E é isso, né, Paulo Calçade? Com a qualidade técnica que tem o Flamengo, quando os jogadores competem como deve ser, o Flamengo vai disputar, pelo menos disputar os pontos contra todos os seus adversários, né? Olá, entram 11, jogamos todos. No Flamengo a gente pode dizer, entram 11, jogamos quase sempre todos. Não é sempre que jogam todos. Pensei que você ia dizer, joga um. Agora, você tem uma sequência do Botafogo ótima e tem um tropeço hoje. Você tem uma sequência ruim do Flamengo e tem um jogo com virtudes. São coisas completamente diferentes. Eu vejo uma diferença em relação ao segundo colocado, não sei se vai ser essa, de 8 pontos, ainda enorme. Você imaginar que ela foi construída com um turno do campeonato. Né? Então, é uma diferença grande para um primeiro turno, que já terminou, estamos aí no segundo, tem muita coisa para acontecer. Não sei se o Botafogo vai... o Botafogo tem que aprender a lidar com isso também. Se a diferença é gigante, se ela for de 8, ela é enorme ainda. Se você se desestabilizar porque se caiu de 11 para 8, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que o Botafogo deu uma prova boa no primeiro tempo, que é de pressão do Flamengo, de saída pelo lado esquerdo, com triangulações, que a bola chegava no Bruno Henrique, é terrível. E depois o Botafogo tomou conta, tomou ciência do que estava acontecendo e foi Botafogo. Fala. Muito bem.
Muito bem. Enquanto nos acertávamos aqui fora do ar. Fomos traídos, acontece. Não, mas acontece, mas é legal até falar. O nosso editor, o Dimas Copedê, estava te informando a respeito de uma imagem que você pediu para que a gente pudesse comentar e trazer como pauta no Linha de Passe. Né? O Dimas falou, você estava respondendo quando acabou a entrevista do Jorge Sampaoli. Uai, às claras, é ou não é? Num sábado à noite eu vou esconder o quê? A vida como de quem ela tá em casa. meu amigo. A vida como ela é, e assim é. Bastidores da TV. Bastidores da TV. A entrevista... Alguma coisa para tirar? Mas também tenta se tirar muito pouco, né? Hoje é o dia de... Tenta se tirar muito pouco também. Hoje é o dia de... Tinha muita coisa interessante. Mas Tocar de lado. Acho que ele acaba respondendo, porque ele acaba tendo que responder sobre polêmica de preço de ingresso de Copa do Brasil. Mas não é. Sim, tem que falar do ambiente, mas eu acho que ele responde ali no início, fala do jogo, elogia a sua equipe, tem que elogiar, tem uma outra postura, fala que está no momento de tentar recuperar, aí acaba depois caindo para um outro lado. Deu um detalhezinho tático ou outro, né? Falou da questão do Pedro baixando para puxar a linha, para o Bruno Henrique poder explorar a profundidade, enfim, coisas que ele pensou para executar o que no ele jogo quis hoje, durante funcionou, a semana. né? E é interessante falar também, Léo, porque a gente já sentou muito aqui para falar de Sampaoli abatido, sem conseguir explicar o que pensou, e o que ele pensou foge um pouco do que o time oferece e não é bem executado. E isso foi bem executado. Sim. Até o que eu tentava puxar a imagem, se o Dimas puder deixar aí no ponto, eu acho que o Flamengo tem muitas marcas desse jogo. A gente fala de competir, da concentração, e no momento que não concentra, que não compete, que é justamente o gol do Botafogo, paga caro. Mas me pareceu muito mais, a gente está vendo aí agora, eu vou pedir depois para o Dimas dar uma pausa nessa imagem, quando o Tiquinho recebe para brigar. Ele recebe para brigar essa bola. Quantos jogadores do Flamengo cercam o Tiquinho? O Vitor Sá entrando, já tinha que ter alguém fazer essa cobertura para se aproximar. O Gerson demora, não percebe, demora para chegar no combate, chega meio que vendido. Então, erro de concentração que custa caro. Acaba que não foi exatamente a tônica. O Flamengo depois se acerta, mas é o mínimo de espaço que você pode dar a um Botafogo. Ali era a imagem que a gente vinha pedindo para separar. E acho que se fala muito pouco, né? Vai se falar muito da pressão, de agora, rumo ao título. Só que o Flamengo precisava desse respiro. A gente tem uma semana muito tumultuada, a gente se debate muito se seria o momento de uma troca de treinador, porque teria 2 semanas até a final. Então, o olho está na final contra o São Paulo. E não adianta, uma vitória dessa impacta. Impacta porque tem o Bruno Henrique tirando de sarro do Botafoguense, impacta porque é dentro do Newton Santos, impacta porque você vê ali, a imagem do final da transmissão é muito emblemática, tem o Bruno ali, se eu não me engano, é o Felipe Luiz do lado, e comemorando com você, e sorrindo. Eu não lembro de ver os jogadores do Flamengo sorrindo e a torcida em festa nas semanas recentes. Então, tem um impacto ali que precisa ser falado. Agora, falta um pouquinho mais de jogo coletivo, né? O Botafogo, mesmo não na sua melhor tarde hoje, foi até mais coletivo com o Flamengo do que o Flamengo, e era de se esperar. Os cálculos mais otimistas hoje falavam de 10 anos que o Botafogo não entrava favorito contra o Flamengo. E entrou favorito justamente porque tem um jogo coletivo que o Flamengo ainda está devendo. Muita gente deveu. No primeiro tempo, Vitor Hugo, eu não sei, mas professor, eu não sei se eu esperava, desculpa, eu não sei se eu esperava em uma semana que a gente percebesse uma revolução coletiva. Mas o Flamengo precisava apresentar o mínimo. O Flamengo precisava voltar a competir. É a base, era um Flamengo muito abatido. O Flamengo é facilmente abatido em qualquer tipo de jogo. No jogo você pensa que vai ter uma mobilização. Vai ser um mata-mata. Defensor del Chaco. Abatido. Em outro mata-mata, abatido. Um jogo para tentar retomar alguma coisa do Campeonato Brasileiro, um time abatido. Então, eu esperava o mínimo. Essa revolução coletiva talvez ainda não, mas tem sinais. Tem não uma revolução, mas pelo menos uma evolução pequenininha. Eu acho que o que o Flamengo fez hoje foi uma terraplanagem. Alisou ali o terreno nesse sentido da competitividade, que é o mínimo, e isso está devendo muito, né? A desclassificação contra o Olímpia foi muito isso, né? Você não entender o ambiente em que você estava. Mas a questão é que o Flamengo hoje não fez nada menos do que a terraplanagem em cima da qual a gente espera que comecem a se erguer outras coisas, além dos lampejos individuais. Está assim desde janeiro, né? O treinador, como a gente viu, um dia ele diz, fomos bem, competimos, outro dia ele senta ali e fala, hoje não competimos. E o que tem sido o Flamengo nos últimos tempos? O treinador sentado, não dá para competir? Como o Botafogo é um exemplo. Porque o Botafogo não é festival de individualidades, como tem o Flamengo. Ele é a união de tudo isso. E a soma é muito maior do que a de individualidade. Se você a soma, né, ela cria algo superior às individualidades. E o Flamengo não consegue fazer isso. Né? Mas hoje,
Mesmo hoje, você tem um Bruno Henrique que a individualidade saiu o gol com o Mateuzinho de um lado, no gol contra, Bruno Henrique do outro. Aí a estrutura do São Paulo, quer dizer, se o time não entender que tem um treinador, que é um cara chato à beça, todo mundo sabe que no dia a dia ele é chato, mas ele é bom treinador. Aí o time precisa se entender, se quer seguir o chato ou se não quer seguir o chato. Porque que o São Paulo é um cara difícil no dia a dia, todo mundo sabe disso. Quando ele chegou no Flamengo, isso foi falado. Ele sabe disso. Quem trabalhou, você conversa com as pessoas que conviveram com ele no Santos, no Atlético Mineiro e agora no Flamengo. Todos vão te falar a mesma coisa. É impossível o Flamengo. É dos jogadores. Então tem dia que o São Paulo consegue encaixar as ideias dele, tem dia que não. Porque Botafogo por 2-1, Bruno Henrique novamente foi decisivo para o Flamengo. Pedro, para mim, fez uma boa partida. Eu acho que o ponto negativo para mim nesse time do Flamengo, ou dos 11 iniciais, foi o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo não conseguiu entrar bem como titular, não jogou bem, nem tanto defensivamente, nem ofensivamente, né? Então, no segundo tempo, acho que o São Paulo fez muito bem em tirar ele e trocar pelo Everton Ribeiro, né? O Wesley fez uma partida mediana ali, né? Fez uma partida mediana. Teve alguns vacilos que ele acabou cometendo aí pelo lado do Flamengo, que querendo ou não causou, contando torto, né? Eu ia ficar indignado, né? E outro lance também, né? O lance quase no mesmo lance que esse aí, é que o Cebolinha saiu no contra, acabou desarmando ele. Por que o Cebolinha não chutou aquela bola? Porque veio, importante que a vitória veio. 2-1. E agora está 12 pontos, mas é aquilo. O jogo do Flamengo agora, a gente sabe que o Flamengo conseguiu desempenhar um bom futebol, chegar a competir sim contra o Botafogo, porque é um rival, é o líder e os jogadores e o técnico estavam com a corda no pescoço. Mas será que no próximo jogo, contra um exemplo, um América Mineiro, um Curitiba, só exemplo aqui, seria a mesma coisa? Eu acho que não, né? Então o Flamengo teria que mostrar essa vontade de vencer em todos os jogos que disputa, né? Infelizmente, sabemos que isso não acontece e a cada vez que vai chegando mais perto da final da Copa do Brasil, diante do São Paulo, os jogadores devem tirar o pé, né? O Flamengo só tem mais um jogo antes da final, que é contra o Atlético Paranaense, mas aquilo, importante que é vencer e a gente tem que nem criticar, mas zoar os nossos amigos botafoguenses, né? Aí vem o presidente do Botafogo nas redes sociais dizendo que a atuação da arbitragem é vergonhosa. Pelo amor de Deus, chora um pouquinho aí. Chora um pouquinho porque o chororô vai ser grande do botafoguense. Bora!